pessoal. Hoje nosso papo é com um convidado que une estratégia, sensibilidade e muita paixão pela perfumaria. Nosso convidado é o Vitor Tenório, profissional de marketing que já trabalhou em várias casas de fragrâncias nacionais e internacionais e vem aqui hoje contar um pouquinho sobre a história dele. Isso aí. Vitor também é um educador que sai aí pelo Brasil afora com a educação de perfumaria, né? Conta um pouquinho para mim, primeiro, quem é o Vitor? Ok. Onde você mora? Como que é? Conta um pouquinho de você. Bom, eu, acima de tudo, um apaixonado pela perfumaria. Estou nesse mercado há 21 anos atuando nas casas de perfumaria nacionais, internacionais. Hoje atuo por uma grande casa nacional no interior de São Paulo, que é onde eu moro. Minha família é daqui de São Paulo, mas encarei a mudança e fui. E parte do nosso trabalho é sim dar essa atenção para os nossos clientes que têm muita sede de conhecimento sobre perfumaria. Então, fora a participação no projeto, que é o core do trabalho, a gente é muito acessado, muito procurado para fazer os treinamentos in-house, né, levando o nosso conhecimento realmente, por quê? Facilita muito na comunicação quando as pessoas que brifam a casa de fragrância têm mais domínio desse vocabulário olfativo, né, que a gente diz. Quanto melhor sabe pedir, melhor vai receber, né? Exatamente, exatamente. E é um trabalho que é de formiguinha, né? Eu falo, depois de 21 anos de perfumaria, você continua aprendendo com os perfumistas, com pessoas que chegam trazendo novas experiências também. Mas me conta como é que você começou, o que te levou, qual foi a tua paixão, o que deu esse start para você começar? Você está falando que já trabalha com isso há 21 anos, então Isso. o que foi lá atrás que fez você ter essa decisão de trabalhar com perfumaria? O que levou foi o acaso, né? Como muita gente no mercado, isso é algo que todo mundo fala, todo mundo replica essa fala, né? Caí de paraquedas no mercado, gostei e fiquei, né? E comigo foi a mesma coisa, né? Eu estava ali no segundo, terceiro ano de publicidade, buscando oportunidades em estágio, e de repente surgiu. Você trabalhou antes com essa parte de comunicação de marketing em alguma outra empresa que não estivesse relacionada à fragrância? Não, não foi um dos meus primeiros estágios Ah, já mesmo, né? foi, já Então, iniciou aí. novinho, 20 anos ali e tudo, e fui selecionado numa entrevista ali que eu não sabia nem direito do que se trata, né? Porque ninguém sabe direito que existe essa indústria por trás das marcas, das coisas de mercado, dos perfumes. Até hoje tem muita gente que não sabe nem que acha que o perfume já pronto, né? Ele Não, já, na, na, ele já na, veio pronto já, nasce. na nossa cidade, mesmo na cidade, as pessoas não sabem direito. Ah, o que vocês falam? Ah, fazem perfume. É muito dessa percepção, né? Então, é confuso, o mercado vem descobrindo devagarinho, né? Hoje a gente passa por um processo de democratização do conhecimento, de uma maturidade que começa a chegar aí numa média bem interessante, né? Mas com a maturidade também vem aquele momento de começar a desmistificar certas coisas na indústria. Então as pessoas estão sabendo, estão começando a saber, e você vai nesse trabalho então de explicar direitinho o que é verdade, o que é mentira, o que é lenda, o que é glamorizado. Quanto melhor a educação, né? Quanto melhor a pessoa conhece, tem essa educação da perfumaria, melhor sabe escolher, decidir o que quer, né? Exatamente. Eu digo que a gente passa por um processo que a gente já passou, por exemplo, com cerveja, que a Com gente vinho. com vinho, né, que as pessoas não sabiam, consumiam qualquer coisa. Exato. Aí, de repente, aparece uma cerveja puro malte. Na verdade, teve cerveja puro malte que chegou na época errada e ela não foi apreciada. Então, tudo depende de uma maturidade e de o público estar preparado também para esse tipo de mercado, para esse tipo de especialização do mercado. Então hoje a gente passa mais ou menos por esse momento. E como atuante em casa de fragrância, realmente é interessante que você desmistificar. Porque por muitos anos as casas elas viveram naquele glamour, naquele distanciamento, né? Então os perfumistas eram figuras lendárias,
As Tudo muito pessoas, fechado, tudo muito tudo muito sem distante. informação. E que tem também um porquê, eu acho isso, né? Essa questão das fórmulas serem muito secretas, Sim, isso continua. não poderem ter esse direito autoral, tudo mais. Eu acho que realmente assim isso fica mais, tem que ser mais fechado, tem que ser mais Sim. protegido e tudo mais. E você trabalhando nessa área de marketing, então, que você sempre veio então, dessa área de marketing com as fragrâncias, qual foi teu desafio lá nisso? Porque eu imagino, assim, que nesse tempo todo, a mudança que teve o marketing na perfumaria e de como Sim. é hoje. Qual que era o desafio lá, logo no começo, assim, que você tinha à A frente? internet ainda estava caminhando com muitas questões, né? Então, às vezes, Alguns que vão estar ouvindo aqui o podcast vão falar assim, nossa, mas a internet nunca sempre existiu, né? veja bem, né? Isso foi em 2004, quando eu iniciei, numa grande casa multinacional também. Era tudo muito devagar, né? Então, mas por outro lado, você tinha bastante tempo para trabalhar no seu material, né? Isso é um revés da tecnologia como um todo, né? Quanto mais a gente consegue produzir, mais vai ser cobrado, né? Com Então era uma certeza. época que, assim, para achar uma imagem que fosse aplicável numa apresentação, uma qualidade legal, né, que transpusesse aquele seu conceito, era muito difícil, né? Às vezes você passava o dia inteiro para conseguir achar uma imagem que você fala, nossa, é essa daqui, né? E hoje se você não acha, você cria. Então é muito rápido, né? Quando você me pergunta, né, o que fez você ficar, você se apaixonar por isso? Bem, é um mercado que por si só já é apaixonante. E eu lembro que na ocasião tinha muitos fatores que levavam você a querer ficar, né? É a descoberta desse novo universo olfativo que é o olfato é aquele sentido que a gente não dá muita atenção, não dá muita importância, né? Até que a gente Estamos perca. dando até cada vez mais agora, né? Exato. A gente não, né? O público em geral, né? É, É, Então, pelo fato de ser um mercado exclusivo, por ser um mercado que quando você se desenvolve, você, você é importante, né? Porque um conhecimento muito específico e muito valorizado. Mas eu lembro que teve um ponto de mudança. Eu já contei essa história uma vez. Que dentro desse contexto de estar descobrindo as marcas internacionais, tudo que vinha de fora, eu lembro de um que me chamou muito a atenção. Posso mencionar marcas, né? por favor. E a gente costumava fazer clipping de revistas, né, para tirar anúncios, matérias, né? A gente fazia pastas recortando Lembro revista, né? bem disso. Depois escaneava, tudo era um horror, né? Mas eu lembro de um que eu fiquei assim apaixonado. E depois o pessoal pode procurar na internet. Era o Beyond Paradise da Estée Lauder. E foi a primeira vez que eu vi um frasco colorido em degradê numa campanha também lindíssima, com uma moça toda esvoaçante e tudo. E eu lembro que eu fiquei assim, desesperado para conseguir sentir aquele cheiro, porque você só tinha na Na revista, revista. né? E aquilo me marcou muito, que uma pessoa de publicidade, ela é também muito visual, muito criativa, né? Então eu lembro assim, nossa, mas que vontade de sentir. Então, não de muitos fatores, de muitas experiências, eu lembro dessa de forma muito vivaz, porque Essa te chamou muita atenção mesmo, é, né? e E é ficou, assim, né? e é neurociência pura, né? Você vê a conexão entre fragrância, campanha, cor, frasco, visual. Então, eu lembro claramente disso, né? Nossa, que coisa linda, né? Antes a gente tinha muito realmente a parte mais física, assim, de revistas, então que tinha até aquele que riscava, não sei nem se Os tem ainda, scratch, os scratch scratches sniff, né? que você riscava para poder sentir o cheiro, mas o visual da matéria, o visual era essa parte de marketing realmente assim. Acho que vendia muito, usava muito marketing para venda, muito pelo visual para perfumaria, né? Sim, tanto que os investimentos das marcas, quando vão trazer um novo pilar, é muito alto nesse sentido, né? Disse aí que entre 30% e 40% do investimento que é feito para uma marca lançar, ou se lançar no mercado, né? Só essa parte que vem da parte de De mídia campanha mesmo, de mesmo. campanha, né? Amostragem, presença em aeroportos, em outdoors, né? E tudo. É, é muito alta até hoje.
E você trabalhando em casas, você já trabalhou em casas nacionais, internacionais, o que que você vê como desafios entre uma e outra segmento, assim, que tem alguma diferença muito... Tem uma diferença primordial entre as nacionais e as multinacionais. Eu diria que no nível técnico de profissionais, não, né? Os profissionais brasileiros hoje são excelentes, né? Eles já têm background, têm conhecimento. Eu diria que as casas nacionais, esse obstáculo já foi Tem alguns transposto. profissionais que estão sendo até chamados no exterior para ir trabalhar, Sim, né? sim. E Fora do Brasil. o brasileiro é altamente valorizado. Trabalha duro, é criativo, tem boas ideias. Às vezes dá o seu jeitinho, né? Que a gente É é muito famoso por criativo e isso. é isso, né? E o brasileiro, ele tem esse jogo de cintura, assim. Então, além da criatividade, ele também consegue desconstruir um pouco para... Resolve o problema como ninguém. É, Então, eu diria que isso não é um desafio. Capacidade técnica, matéria-prima. Não, eu diria que um dos grandes desafios que a gente tem é ficar a par quando você tem uma proveniência muito grande de material que vem de fora das multinacionais para ser explorado e para ser difundido aqui. E o brasileiro, não, ele tem que criar todo o seu material, né? Então, às vezes, você tem uma tem multinacional que essa recebe material, dificuldade, né? recebe dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, recebe de tudo que é lugar e faz aquela filtragem e às vezes só traduz. E hoje até traduzir é muito fácil, né? Você joga num programa e a apresentação já sai traduzida. Então eu diria que ainda é o ponto que a gente fica um pouco mais devagar, não vou nem falar para trás. Porque, de novo, né? De qualidade, de conhecimento, de técnica, o brasileiro também Tá bem à frente. é Eu forte. acho que hoje realmente assim, não só a parte de perfumaria, mas nós estamos vivendo um grande desafio que é a questão da inteligência artificial, de saber, como você disse, assim, tudo vai no seu tempo. Antes se esperava um tempo para ser resolvida alguma coisa, e a gente tinha esse tempo. Hoje em dia querem tudo muito mais rápido porque sabem que tem essas tecnologias, né? Então a gente tem esse desafio mesmo de estar aprendendo, de estar utilizando isso para poder fazer uma entrega também E eu não sei se mais eu tenho uma rápida. solução para lidar com esse desafio, não. É simplesmente se adaptar e buscar fazer o melhor, né? Na verdade, a gente tem pra gente que existe um humano do outro lado, né? Por mais que o cliente, Exato. aquela figura mítica, E a você não precisa ter fragrância, medo. ela tem o teu tempo também para poder ficar pronta, né? Tem todo. Porque você tem que sentir ela de vários momentos é como assim também, por exemplo, assim, um vinho. Então existe toda a parte da plantação, da colheita, de fazer, de deixar maturar, tudo mais. É a mesma questão com a fragrância, né? Um perfumista vai dizer que o tempo ideal de De idealização de um projeto concepção, seria de 2 a 3 meses. Às vezes tá. você tem 2 a 3 semanas. Então, sim, existem processos, né, de maceração, de maturação, de aplicação, de retrabalho, de repesagem, né, que faz parte do processo. Mas é aí que entra a importância do perfumista que é muito experiente. A gente fala que é uma das profissões que quanto mais velho for o profissional, melhor, porque eles começam a Quanto entender. mais tempo de trabalho com isso, Ele mais sabe o você que vai. funciona, ele sabe o que não funciona. Às vezes você teima, ele fala, não, isso daqui eu não vou aplicar isso daqui em sabonete porque não vai funcionar. Eu falo, não, poxa, vamos lá, vamos Você sabe que tentar. eu vi uma reportagem há pouco tempo E não dá certo. sobre. Imagina, eu vi uma reportagem há pouco tempo falando dessa questão de inteligência artificial, de como está sendo utilizado em hospitais. Hum. Então, toda a triagem está sendo feita pela inteligência artificial, mas um determinado hospital. E aí, um dos médicos estava lá, entrou um paciente e falou assim: ah, não, você então não está sem febre, não sei, encaminha para cá. O médico falou: não, ele tem que ir urgente para cirurgia. Hum. Falou: não, mas ele está sem febre, ele está sem a pressão está normal, não sei o quê. Falou: não, mas por conta dessa reação, do olhar dele, da fala dele, de tudo mais, ele tem que ir para cirurgia. E o médico só conseguiu fazer isso por conta do tempo de trabalho, Experiência. realmente, tempo de experiência. Então, é tudo isso, né? De um lado traz essa velocidade, mas de outro lado essa experiência no dia a dia, de estar ali manipulando, tudo mais.
Eu É acho que a gente está diferente, né? aprendendo a lidar com o conceito da inteligência artificial. Isso daqui eu vou extrapolar para além do universo da perfumaria, né? A gente tentar entender o que que é uma ferramenta, o que que ela pode fazer e o que que é um surto coletivo que leva a gente a achar que daqui a 2 anos a gente vai estar vivendo o Exterminador do Futuro ou É. Matrix, né? Então, então, olhar com serenidade para a coisa, né? Tudo bem, existem ameaças a postos de trabalho, pode existir e tudo mais, mas é entender que até um processo interno, porque eu resisti, eu lembro que eu resisti. Eu falei, não, eu escrevo minha vida inteira, eu faço descrição olfativa de nariz, sem nariz, né? Não É, vou usar o chat não GPT. vou, não vou usar. Mas fala, poxa, às vezes eu estou usando aqui 2 horas para fazer um negócio, eu consigo fazer em 10 minutos, eu não vou me sentir menos profissional por causa disso, né? Muito pelo contrário, vamos trabalhar isso como uma ferramenta. Da mesma forma que um computador é uma ferramenta. É, Exatamente. E só porque você sabe, você consegue identificar ali se o que está sendo escrito faz sentido. é verdadeiro ou não, né? Você Uhum. consegue ter esse critério, Sim. mas não realmente se abdicar disso, falar, não, não vou usar esse, não quero ser contra tudo mais, isso porque é isso, né? Tá indo para. A gente tem essa Mexe um pouco com o seu brilho, necessidade. né? Não tem como. Então, eu imagino que realmente, assim, para quem escreve muito, para jornalistas, para tudo mais, assim, lidar com isso, sim, deve estar sendo realmente um maior desafio de se entender e tudo mais. E como é que né, quando vai ser lançado um perfume, como que é feito isso? Como que é feito a parte de lançamento, de pesquisa antes desse lançamento, Tenório? É muito do caráter de cada marca, na verdade, né? Você tem aquelas marcas que são preocupadas em acompanhar as grandes tendências, movimentos, cores, design. Tem marca que olha para tudo. Tem marca que não olha para nada. Então, muitas vezes você assessora de um lado, né, de mostrar quais são as tendências, e às vezes você assessora olhando pro coração daquela marca, pro DNA dela, aquilo que falta, aquilo que poderia ser colocado, tudo. Mas essa é uma análise muitas vezes prévia ao projeto propriamente dito. Quando a gente está já na outra ponta, você tem um papel de assessoria na linguagem do seu cliente, e o que que ele vai explorar. Então, esse é um papel da casa de fragrância também que pode ser explorado. Né? Que informações, que termos, que estratégias, às vezes os próprios clientes se colocam em algumas armadilhas porque, eu quero lançar isso daqui porque eu gostei. Você falou, opa, mas isso faz sentido na sua marca? Isso não faz sentido na sua marca? Ah, não me importa, quero lançar. Então você volta num exercício de achar caminhos para justificar O aqui, lançamento daquele na produto. comunicação dele, como ele vai colocar. E aí você pensa realmente em duas, quatro, seis, 8 mãos. Mas eu diria que quando você tem envolvimento com os seus clientes, isso é muito natural de acontecer entre casas de fragrâncias e clientes, né? Você acaba criando esses laços de codependência, de correlação, é muito orgânico e vai muito bem. E tem muitos perfumes que são lançados, e eles não são e não vão para frente, assim, não tem um mercado, uma Sim. quantidade muito grande mesmo, Uhum. né? E daí, o que que você acha que, qual que é aí o que falta aí? É realmente essa análise anterior? É uma mudança muito rápida de hábitos, de tendência? O que que você acha que pode acontecer? Eu diria que é um paradoxo que não tem como fugir. Por quê? Hoje você fala de muitos lançamentos no Brasil, internacionalmente, globalmente, né? A quantidade é assombrosa de lançamentos. Eu li há pouco tempo que era mais uma média de 100 mil por ano, mas não sei, esses números acho que interferem muito dependendo Eu não de que duvidaria, fonte eu não que usa. duvidaria, porque você tem grandes empresas, pequenas empresas, você tem os grandes bancos de dados, aí na Flagrante, que é um deles, que traz ali por dia, e É isso que eles muita conseguem coisa. acompanhar 30, 40 novas entradas ali, né? Ou talvez um pouquinho menos, mas enfim, é todo dia, realmente, né? Agora, a minha análise, né? Vamos pegar os dois maiores players aí do Brasil, né? Natura e Boticário, eles estão correndo um atrás do rabo do outro. É. Então, nesse ciclo eu tenho que lançar três porque o outro lançou dois. Aí mês que vem o outro tem que lançar quatro porque o outro lançou três. Então, essa aposta de que o consumidor ele está ávido por novidades, por novos produtos, ela coloca
essa ansiedade sobre os fabricantes. Agora, fazer o quê? Se você não lança, o outro lançou e você fica para trás. Eu diria que tem que se entender que nem todo perfume ele veio para marcar a história, né? Às vezes ele é só uma safra. Então, a gente tem hoje essa cultura do flanker, né? Então, Sim. Então ele é para durar um tempo mesmo. É sim, bem para e eu isso acredito que está mesmo. todo mundo preparado para isso, porque afinal de contas o mercado tem um tamanho e ele não vai extrapolar o, onde ele pode ir só porque você tem um ou dois lançamentos a mais. Então, eu acredito que as marcas elas estão conscientes disso, especialmente essas que trazem essa, esse fluxo muito grande de marcas. Sabe que você me falando isso, me veio assim, há pouco tempo vi uma reportagem da Luísa Trajano Uhum, falando sobre todo esse trabalho que eles fizeram das empresas de varejo. certo. Eu já acompanho já ela por fazer parte do Mulheres do Brasil Uhum, e tudo mais, e eu acho assim muito interessante, porque o que que eles fizeram? Chamaram as grandes empresas de varejo para se reunir, para entender como é que funcionava o varejo, para entender como que poderia melhorar. uhum, Daí é lógico que cada um não podia trazer os seus números, qual era o seu planejamento e tudo mais. Eles colocaram na mão de uma consultoria. Essa consultoria conseguiu avaliar para onde e eles conseguiram caminhar juntos, uhum. cada um dentro do Essa seu estratégia. quadrado, dentro da sua estratégia, mas já entendendo um pouco mais sobre o Brasil e entendendo de como que poderia realmente funcionar mais para todos e o que eles tinham que ir atrás para conseguir na questão de melhorias, de impostos, de formas de vender e tudo mais. Então, eu acho assim, muito interessante. Imagina você colocar numa mesma sala, né, o CEO de uma Casas Bahia junto com Marisa, junto Uhum. com Extra, alguma coisa assim. É, pra, A tensão deve ser um absurdo, né? mas assim, eu acho o máximo isso. E eu não vejo esse movimento na perfumaria. Eu acho que assim, na perfumaria ainda tem essa questão muito de eu vou fazer o meu porque eu quero competir com o Uhum. outro, né? Você já viu algum movimento assim que trouxesse um pouco mais próximos a essas casas de fragrâncias, Hum, esse mundo da perfumaria, não? eu Que diria que pudesse trabalhar mais em colaborativo? das casas, sim, né? Especialmente porque você tem as associações, né? Você Sim. tem a ABC, você tem a BIFRA, você tem essas associações que regulamentam, que discutem, que trazem discussões. As marcas não, elas ainda agem um pouquinho como rivais. O que, de certa forma, pode ser saudável, mas poderia ser melhor explorado. Não, é só do Boticário chegar para você e falar, olha, você pode trazer qualquer frasco para a gente reciclar na nossa loja. Realmente isso já é Já são muito interessante. aquelas aberturas, né? Mas na maior parte do tempo parece que é mais provocação do que Do que, andar de mãos que dadas. faz parte também Faz parte do jogo. faz parte do jogo, É faz parte de igual Burger King e McDonald's se bicando lá nas redes sociais, né? exatamente Pepsi, Coca-Cola Exatamente. e assim vai, né? Interrompemos o nosso papo de perfumaria para trazer os nossos patrocinadores, agradecer a Perfumares, que é uma escola de perfumaria. Segue, visite o site para conhecer um pouco mais. E a Pélica Energy, que vai além de uma marca de camiseta de perfume, mas traz também 7 práticas para você viver melhor. Acesse o QR Code para saber um pouco mais sobre esse propósito da marca Pélica Energy. Na sua opinião, na sua visão, assim, o que o consumidor brasileiro busca hoje no perfume, no produto? Bom, a gente está naquele movimento do bem-estar. Desde a pandemia, né, que as pessoas ficaram em casa, foram muito atacadas no seu emocional, a gente continua nessa busca por aqueles impulsos, por aqueles. eh, Deixa eu procurar a palavra um pouco melhor. A perfumaria para casa, por exemplo, assim, você acha que Sim, tá, sim, ela é muito para casa e para você. Então, tá. essa questão da neurociência, essa questão do bem-estar, da melhoria, de trazer mais energia, de trazer mais repouso, mais concentração, tudo, ela é uma das buscas.
Mas a gente ainda olha para um público que ele tem aquelas expectativas sobre o perfume que às vezes são irreais. Então ele quer que o perfume dure por 20 horas, ele quer que o perfume. Eu costumo brincar, né? Que ele quer que o perfume traga a pessoa amada, e que sirva cafezinho, se puder. Né? Então, eu acredito que isso é parte também desse processo de educação. Devagarinho as pessoas vão entender que não é todo perfume que precisa durar para sempre, que não é todo perfume que precisa chegar chegando dentro de uma academia, dentro de uma sala de aula. Mas também, por outro lado, a gente também precisa entender que a gente fala de um público que ele é desempoderado economicamente. E o perfume, por seu Que ele lado, quer que faça é parte do muito perfume. caro. Ele corresponde aí a 20% de um salário mínimo, muitas vezes, né? Então, como é que você vai virar para essa pessoa e falar, olha, você precisa querer um perfume que seja só para você? É um pouco difícil essa relação e ela é até um pouco injusta. Então, a gente tem, né, sim, essa visão de que o perfume ele pode ser algo que seja só para você ou para a pessoa que está com você. Ela tem que ser uma experiência para você, para o seu estado de espírito e tudo. Mas é muito injusto você chegar e falar, olha, você não tem que querer chegar chegando, porque faz parte até do DNA do brasileiro e de como o brasileiro lida com o consumo, que é um pouco para si e um pouco para mostrar para o outro. Sim. Tá no nosso DNA da nossa sociedade. Então a gente não vai conseguir sair disso tão rápido. Mas eu ainda aposto que devagarinho as pessoas vão começar a olhar mais para o perfume como experiência do que algo para você mostrar Para o para o outro que outro, está né? usando tal marca, tal. Exatamente. E tem marcas que vivem disso, né? Tem marcas que vivem de trabalhar o perfumão, Sim. né? Então, o cliente já sabe que ele, olhando para aquela marca, ele vai ter perfumes que duram muito. Porque eles Você já trabalham sabe que qualidade. é. A Mahogany é uma dessas, né? Eles sempre trabalham custos super elevados e muita qualidade. Então o público já vai entendendo que é aquilo. Tem marcas que vão trabalhar nos frescores, né? Então também devagarinho as pessoas Vai vão desenvolver. entendendo as Porque o marcas. brasileiro, ele era muito assim, essa questão do perfume mais fresco, Uhum, mas por outro lado, ele quer um perfume fresco que dure muito, né? Então é isso que você fala dessa parte da educação, que realmente assim tem que entender e saber que dá para você levar o perfume fresco uhum. com você e fazer a reaplicação durante o dia, né? De como Sim. fazer essa reaplicação. Porque as pessoas não têm esse costume, e eu não sei se é uma coisa só do Brasil, o que, que é, de, por exemplo, tem a necessária escova de dente, a pasta de dente, Uhum. a escova de cabelo, isso aqui é para depois do almoço e tudo mais. Mas dificilmente se encontra o O perfume. perfume para Você reaplicar. percebe que isso está mudando no comportamento do brasileiro? Eu vejo porque a gente tem trabalhado muito dos perfumes travel size, né, Está. para as pessoas terem também. Isso é esperado. O grande problema é que no custo-benefício, às vezes, você vai entre comprar Você um. está falando de uma vidraria, tudo Exato, mais, numa não vida dá. dele, comprar um 10 ml, aí você calcula, mas estou pagando aqui 50% do que seria comprar um de 100, aí as pessoas acabam indo pro outro lado. Nos nossos treinamentos olfativos, a gente, já que você precisa desmistificar algumas coisas, eu sempre falo de um triângulo, que é custo, dosagem e a família olfativa. Aí você não pode ter expectativa de que um cítrico vai se expressar por tanto tempo quanto um amadeirado ou Moderado. com um gourmand, né? E conforme o básico vai caindo para o público, ele começa a entender essas questões, vai ficando um pouquinho mais fácil dele, dele entender. Mas tem formas. E você acha que esse comportamento também é de quem usava um perfume só e não quer experimentar outro também está mudando para uma experiência, para uma biblioteca maior, assim, de perfumaria? Ou você continua ainda vendo essa resistência? Eu vejo muito pessoal. E também que as mulheres têm mais facilidade para fazer isso do que os homens. E isso ainda continua no DNA, né? A gente tem acesso aos rankings de marcas anualmente, né? Isso é atualizado, as marcas mais vendidas, ou mesmo se você vai num varejista, numa Sephora, por exemplo, você tem lá os rankingzinhos, e mesmo os vendedores, eles são muito solistas de te falar quem vende mais, quem vende menos e tudo, né? É muito legal essa discussão dentro do ponto de venda também, com
com vendedores que são cada vez mais especializados, cada vez mais educados e preparados também. E você vê que a entrada de novos lançamentos no ranking, no top 10, top 15 feminino, ela é muito mais fácil do que no masculino. Então tem perfumes no ranking de top 15 masculino que são da década de 70. A Zarro, por exemplo, continua lá. Polo continua lá. E às vezes os últimos lançamentos não entram ali no ranking no Mas no masculino. feminino, No sim. feminino eles entram e saem também com mais facilidade, né? Porque Tem uma existe. dinâmica maior mesmo de mudança de estilo de Sim. perfumaria. Eu acredito que vai ser um movimento devagar para pegar, mas é aquilo que eu falei também, né? Ah, comprar um perfume novo, muitas vezes o investimento é muito alto pro padrão do brasileiro. Sim. Então, às vezes ele quer jogar no seguro. E o outro ponto também são as vendas por internet. Então, a gente sempre recomenda que você só compre pela internet aquele perfume que você já conhece. E nem sempre vai acontecer, porque tem uma promoção, porque tem os varejistas eles sabem atacar ali as Tratar épocas, as ansiedades também da pessoa, né? Então, compre agora, E senão... saber os perfumes que não estão saindo e trazer essa campanha para poder vender. Então acontece muito da pessoa comprar pela internet e não gostar e depois querer revender e dar para alguém e tudo. Então, eu diria que devagarinho, talvez o homem vai se tornar um pouco mais ousado nesse sentido, mas no geral, é mais conservador. Entendi. E essa questão de venda mesmo de perfumaria, percebo que está mudando. Me fala como você sente. Porque assim, antes o perfume estava na prateleira, tinha uma vendedora, um vendedor, e falava, você quer qual marca, que perfume que você quer e ponto. Hoje eles têm que estar mais preparados, porque esse consumidor, ele também está tendo mais essa educação sobre o que é perfumaria, e ele vai para poder querer aprender na loja mesmo, né? Às vezes ele vai para confrontar, às vezes ele vai para mostrar que ele que ele já tá conhece mais. sabendo, que já... E eu falo que é um. Mas a vendedora precisa estar preparado para isso, né? No Assim, geral eles estão. No geral, nos grandes varejistas eles estão. Hoje em dia já tem essa preparação. Sim. Nas lojas de franquia, às vezes é um pouco mais difícil porque a rotatividade muitas vezes é alta, e então tem muita gente sempre começando a aprender a linguagem, entender. Mas nas grandes redes isso já é mais estruturado, mais valorizado. Então tem esse movimento, sim, do consumidor chegar e já saber um pouquinho melhor o que ele espera, mas muitas vezes até a casa de fragrância ela dá ferramentas também para os seus clientes terem discursos, terem ideias, e isso está sendo pedido cada vez mais da gente também, para melhorar o diálogo no ponto de venda. Porque essa parte do storytelling, assim, ela vende muito. Qualquer tipo de produto, assim, acho que principalmente o perfume mesmo, né? De quando você conta, esse perfume a Lady Di usava, foi feito para ela, não sei o quê. Só adoro esse tipo de coisa. Recentemente a gente conheceu a Kayali, né? Que é uma dos Emirados Árabes ou de Dubai, acho que de Dubai. Tem um perfume de vanilla maravilhoso. Sim, de pistache também, incrível. E eu achei curioso porque sempre tem um lugarzinho para você contar uma história nova, né? Então quando você ia na Lelab, é sempre um nome de uma matéria-prima e um número. E esse número está relacionado à quantidade de matérias-primas naquela formulação. Aí no Kayali ele também tem um número. Só que ele é relacionado à quantidade de ensaios que foram feitos para chegar naquele perfume. Aí tem um deles que o número é 1. Ela está querendo dizer o quê? Eu sou uma super perfumista, eu já acertei de primeira, isso daqui ficou perfeito. Olha como eu sou boa, né? Então tem aquelas pequenas nuances, né, na história que você... tá bom, vamos lá. Vamos entrar junto nessa história aqui. Que é muito curioso, é muito legal. E sempre busca assim, uma história nova, um ingrediente herói, um conceito, uma solução de embalagem, uma solução de design. E o mercado vive disso. Isso acaba vendendo também por aí, também por essa história. E como é que foi você... Então,
trabalha também muito com essa parte educativa Uhum. pelo mundo afora aí. Como é que quando que você começou a querer desbravar, a querer levar essa parte da educação também para o mundo da perfumaria? Foi junto com o Com seu o trabalho de processo. Sim, marketing sim. ou veio depois? Como Eu que é nunca isso para fiz você? isso, eu nunca fiz isso por fora da casa de fragrância, sempre como atendimento ao cliente, né? E como eu falei, eles pedem muito. Então, um belo dia, você é jogado na fogueira e fala, ó, vai lá você e você que vai fazer esse treinamento. Mas você tem esse tino para isso também, Depois né? de muito tempo, Porque foi depois de muito tempo, realmente. e me conta um pouco mais sobre esse junto com a perfumaria, tudo isso que você gosta, dessa parte do mundo pop, de cinema, de jogos. Sei que você também é apaixonado por essa questão dos jogos de Nerd. tabuleiro, né? É um Nerd, né? nerd. Sim. Ah, Não queria falar isso, não, né? mas hoje o conceito de nerd ele já mudou muito, né? Então ele já não é mais negativo. Mas basicamente é isso, porque eu comecei a perceber que você consegue enxergar ideias e tendências e movimentos também nesses universos. E que isso pode ser transposto de alguma forma. Eu tive um case muito interessante, e era também muito novinho, né? Quando saiu o Turma da Mônica Jovem. Isso já Tá. tem, acho que quase 20 anos, né? Ou talvez um pouco menos. E olhando para aquilo, né, você vê, poxa, se até o Maurício de Souza está olhando para esse mercado clean, né, que chega aqui, vamos desenvolver um projeto com esse conceito, né? Na época eles trabalhavam, licenciavam para Kimberly Clark, que era um cliente meu na ocasião também, e aí eu fiz um proativo a partir dali, e a Kimberly Clark quis levar a gente no estúdio Que para legal. conversar com o pessoal de licenciamento. E o pessoal de licenciamento gostou tanto da forma que a gente interpretou os personagens e os seus comportamentos, os seus caráteres em fragrância, que chamaram o Maurício de Souza e a Mônica para vir reassistir a apresentação. Que legal. Então, esse foi um dos exemplos, né? Nossa, Então, você falando, já fico imaginando mesmo assim o perfume de cada personagem. e aí, nesse movimento, como jovem, o Cascão já tomava banho, ele teve o seu perfume Ah, também. é? Então esse foi um dos exemplos, né? Mas sempre fico de olho em séries, sempre fico de olho no cinema, na música, né? Isso sempre traz inspiração. Às vezes de movimento comportamental, que você pode trabalhar também na sua Porque análise. não tem como, né? Realmente, assim, toda essa parte de música, de filme, de Uhum. cultura, tudo ela vai acompanhando uma tendência de moda, vai acompanhando uma tendência que o perfume vem junto, né? Hoje você tem os cross-brandings, você tem as collabs. Lembro lá atrás quando o Cacau Show trouxe a trufa de Stranger Things, de Bridgerton, de não sei mais o que. Sim, Então, assim, foi a ideia de algum nerd do marketing lá que vamos olhar para essa colaboração e ver como que a gente transpõe aquele universo numa trufa. Eu lembro que o Stranger Things ele era todo algodão doce, né? Porque era aquela coisa super pop da década de 80, sim. então Harry Potter, até como é que chama? Os Friends, né? da Trouxeram muita volta coisa agora, disso. né? Então, realmente, tem muito isso. Daí tem que ir acompanhando isso também com a perfumaria. Sim, é sempre esse olhar, né? Então, olhar no design, olhar nos movimentos, olhar na geopolítica, não tem como fugir disso também, porque existe toda uma questão de proveniência de matérias-primas que está associado com a geopolítica, mas também tem movimentos culturais que estão associados a isso, né? Então, tem que estar atento realmente no que acontece no mundo e trazer ideia. E o cliente gosta de perceber que você está Tá antenado antenada, e né? você vai trazer isso para ele também. Trazer coisas diferentes Uhum. mesmo, né? Mas que dê para dar esse impulso e alinhado com o que está acontecendo Sim, realmente, sim, sim. né? E o universo de videogame também é sempre muito interessante. Quem não gosta de Mario, né? É. Então, há um tempo teve a batata Pringles do Mario também, do Mario e do Luigi, né? Então colocaram a verde e vermelha como se eles estivessem saindo do tubo, né? Então, são essas coisas que o público fica super excitado e ele fica imaginando como que transpuseram esse conceito para batata. Nesse produto. Exato. E quem é desse mundo, por exemplo, do gamer, se você tem ali na prateleira, se tem uma batata normal, Você cai que porque, nem um pato. né? Cai mesmo. Porque eu percebo que o pessoal, assim, esse pessoal de gamer é muito abrangente, é muito. Sim.
E eu percebo que tem alguns produtos que estão realmente colocando isso. Isso é para você que é gamer, Uhum. né? Ah, teve o Pringles do Free Fire também, né? Que É, era para a geração Z, era totalmente para quem está envolvido. Às vezes o sabor ele faz sentido no contexto, às vezes não faz. Você vê só usar um aroma lá que era diferente, que alguém já queria lançar faz tempo e sim. associa lá no meio. Mas é o lançamento, é aquilo que a gente falou, né? É o lançamento que traz ativação do mercado. Eu sou um super adepto de edições limitadas para você explorar, para você brincar com a sua marca, descobrir novos caminhos. Eu sempre incentivo os nossos clientes a trabalhar em edições limitadas, apesar de ser um pouquinho difícil, porque no Brasil a questão de gôndola ela é sempre muito complicada, mas a gente incentiva, porque se chega alguém com um conceito super diferente, que chama a atenção do público, Vale a a pena chance de fazer. sucesso é muito alta. Pelo menos pela curiosidade. Às vezes nem a recompra acontece, mas só pela primeira curiosidade vai Só lá. porque vai trazer de visibilidade para a marca, né? Sim, De, é muito daquele interessante. produto. E isso tem chegado até a marcas de produtos de limpeza Brasil adentro. Eu vi agora o collab da IP L'Occitane. com L'Occitane, Sim. que eu acho que também a perfumaria está indo muito para essa parte de laundry, pra, como estava falando, essa coisa de produto para casa, né? De sai da perfumaria pessoal, mas também para trazer para os produtos, quer trazer um perfume mais refinado para os Pra produtos casa. que usa dentro de casa, Sim, né? isso é um movimento que está acontecendo também. Um dos grandes expoentes, uma das primeiras pessoas que fez isso foi o Francis Curtidjan, lá na França. Né? Ele é esse perfumista responsável pelo Baccarat Rouge, que foi o sucesso Nossa, aí na é um última perfume década. muito diferente, assim, né? E a Europa cheira Baccarat Rouge, né? É, E ele lançou também a sua linha para pro laundry care, trazendo isso, trazendo essa sofisticação também para dentro de casa, né? Então a gente está no movimento, eu cheirei já esses amaciantes da L'Occitane, ele transpõe de uma forma bem interessante, obviamente que exige uma habilidade do perfumista para fazer a eu transposição imagino. daquilo que é o perfume que funciona no alcoólico para aquilo que funciona É, porque se a pessoa vai no achar que amaciante. ali vai sentir, né? Isso. E até o custo que se paga dos produtos, né? Então, existe uma transposição, não é o mesmo óleo, Sim. então você tem que fazer reduções de custo, você tem que fazer adaptações de polaridade, enfim, de tudo que funciona numa base para funcionar numa outra base totalmente diferente. E eu gostei do resultado, ficou... você consegue enxergar, quando você conhece o perfume, você pega a referência Você de um pro sente ele outro. ali, você sabe que está ali presente, sim, Sim, né? Que não é só sim, uma coisa de embalagem. exato. Me conta se você teve algum grande desafio, né? Ou marketing, ou na parte de educação, da perfumaria, desde que você começou. Alguma coisa Hum, que marcasse muito. Eu diria que a mudança de cultura de uma empresa para outra costuma ser sempre desafiadora. Né? Já estive em estrutura japonesa, em estrutura americana, em estrutura brasileira grande, em estrutura brasileira pequena. É sempre um desafio entender como cada casa gosta de falar. Né? Então existe sempre uma adaptação ali por parte do profissional. E conquistar de fato a segurança olfativa. Porque é aquilo, né? É diferente você olhar e falar, aquela plantinha ali é verde. Né? Todo mundo sabe que é verde. Agora, um cheiro verde, às vezes, De ele como ele é interpretar misterioso, isso, né? né? Então, eu já tive o meu momento, por exemplo, que eu quis ir para avaliação e a avaliadora falou, não, ele não tem vocabulário para estar em avaliação. Ela falou, opa, então preciso aprender mais. Né? Sim, Então, em determinado momento, né, quando você trabalhava com diversas categorias, eu quero falar só de perfumaria fina. Ela falou, não, ainda precisa de especialização aqui para poder ser responsável por uma categoria. Né? Então, às vezes, a gente tem muita pressa de se desenvolver na carreira, de focar em uma categoria favorita, e aí você precisa ter aquela serenidade de entender, não, eu preciso estudar mais, preciso conhecer mais, antes de abordar aí um novo mercado, né? entendi. E agora me fala de um afeto olfativo que você tem na sua vida. Ah, cheiro de comida. Cheiro de comida? Alguma Cheiro de comida comida, em especial? pipoca doce é muito bom. E a gente enxerga na perfumaria algumas transposições de alguns cheiros, né? Então,
Pra mim é comida. Taurino, faz questão. Mas tem alguma relação assim de uma comida de vó, comida de mãe, comida É, de algum lugar, de mãe, diria assim, que de mãe. aquela Da- coisa que traz um conforto mesmo, Sim, né? sim, chocolate. Os gourmands, eles têm esse poder. Não é por isso que eles... Não é à Não é à toa toa que não tão, que estão aí agora nesse momento, que eles estão né? aí. É De nostalgia, necessidade, né? é cuidado, é carinho, é ativação Da de neurociência. neurociência relacionada aos centros de prazeres também. Então, eu sou esse glutãozinho aí que gosta de um doce. Então, Imagina. E agora me fala, que conselho que você daria para alguém que quer começar nessa área da perfumaria, que ainda não sabe o que, mas quer estar trabalhando na área da perfumaria, quer estar perto dessa área profissional da perfumaria, né? bom, o ponto é que você tem vários lugares que você pode buscar esse acesso, né? Você tem as casas de fragrância, você tem os fabricantes, né? É aquilo que a gente fala, muitas vezes a pessoa cai de paraquedas nesse universo, ela não estava nem buscando ali especificamente. Hoje você tem aí as redes sociais, que você pode lançar um canalzinho, você pode mostrar que você está estudando através dali, e começar a se aplicar a empregos nesse sentido, mas eu diria que independente de onde você esteja ou onde você querer entrar, é o cheirar, é o você buscar conhecimento no cheirar, desenvolver o olfato e desenvolver o pensamento crítico de, de conhecer cada vez mais produtos. Então, às vezes a gente está numa casa de fragrância e você fica só esperando chegar um produto novo, um lançamento novo. Então, poxa, você pode ir no mercado, você pode cheirar o que tem no mercado disponível, você pode ir numa perfumaria. Você não precisa ter medo de chegar num lugar e falar, olha, hoje estou aqui só estudando, hoje eu não vou comprar. Então, assim, se você precisar dar atenção para outro cliente que entra na loja, vai lá porque eu preciso desse momento. E os vendedores, eles estão muito Abertos a abertos isso. a deixar você nesse seu momento. E é E cheirar com atenção, né? Começar a cheirar tudo com atenção, né? exato, e com critério. E desenvolver aquilo que tem em volta. Né? Não é, o olfato ele está junto com o paladar. Então, experimentar coisas diferentes, buscar conhecer. O Brasil é um país maravilhoso de diversidade, tanto olfativa quanto gustativa, né? Então, conhecer a culinária do seu país, conhecer culinárias diferentes também, né? E desenvolvendo os sentidos, que é aquilo que a gente não tem na nossa educação, se você parar para pensar. A gente não aprende a comer, a gente não aprende a sair do paladar infantil, a gente não aprende a sair do olfato infantil também. Isso é uma coisa que não se fala, né? Se fala muito de paladar infantil. Mas e o olfato Fato infantilizado infantil. também, né? Será que a gente não precisa sair desse lugar comum? Também, eu só conheço frutas, que o Brasil a gente conhece fruta, mas a gente não conhece flor. Então vamos conhecer flores, né? Vamos buscar onde estão as flores odoríferas para a gente conhecê-las também. Isso é um outro ponto, né? E sempre cheirar, questionar e buscar conhecimento, né? Não, você não deu uma dica, você deu uma aulinha aí de Porque são como a muitos gente caminhos, né? é. E hoje, né, a gente tem essa riqueza também de material teórico para você conhecer mais. Então, tem Muito os grandes acessível, né? especialistas do mercado, temos livros, temos escolas. Poxa, tem tanto lugar para você buscar conhecimento, então já não tem mais tanta desculpa como tinha lá em 2004, né? Com certeza. Nossa, que delícia de papo, um Muito papo bom. incrível, realmente trazendo. Super obrigada, Vitor, por você dividir aqui com a gente sobre a sua vida pessoal, sobre o mundo da perfumaria, sobre o mundo de marketing, tendência, toda essa aula que você deu aqui pra gente. É sempre um prazer. Muito obrigada. Quero pedir para vocês para seguirem a gente. Nosso canal no Instagram é @papo de perfumaria. O Vitor, por onde que as pessoas te encontram? Hoje eu tenho meu Instagram pessoal, VEE Tenório, Vi Tenório. Vou começar cada vez mais trazer mais materiais, mais ideias ali nas redes sociais também. E E a gente quer também hoje estar comunicando que a gente tem um grande lançamento aqui que a gente vai estar fazendo, que a partir de agora, de hoje, a gente vai ter
também o nosso papo semanal, papo de perfumaria semanal, onde eu e o Vitor a gente vai estar explorando todas essas novidades, tendências, os eventos que estão acontecendo, falando sobre filmes, sobre esse mundo da perfumaria O mesmo, mundo né? da Então, perfumaria e o que está em volta do mundo da perfumaria. Contando exato. bastidores, avaliando, Avaliando falando bastante os bem, perfumes, falando exato. bem, puxando a orelha quando precisar puxar a orelha e trazendo essa discussão, né, que nós propusemos. Então, eu agradeço o, o convite, né, me proponho também a dividir sempre esse conhecimento com um olhar crítico, com um olhar divertido, com essa generosidade que eu acredito que é muito importante para o nosso consumidor, para a educação e acredito que a gente tem aí um modelo bem interessante para trazer notícias semanalmente para Para os. trazer assim, essa informação mais rápida para vocês. Então, o papo de perfumaria semanal a gente vai estar por áudio nos canais de YouTube, Spotify, Apple. Vocês vão estar podendo então escutar a gente de uma forma mais dinâmica. Além do nosso papo de perfumaria aqui, um pouco mais demorado, com os nossos entrevistados. Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente, Não você vejo estar a hora. acompanhando e vamos junto aí.